Oi, glória a Deus. Muito forte, né, irmãos? Aí a gente vincula isso ao tema. Aquilo que parecia impossível, aí você olha e você vai lá, o Senhor proverá. Aquilo que parecia impossível, e o Senhor proverá. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, porque eu tenho muito carinho pelas senhoras da minha igreja Batista Monte Oreb. Não é porque eu vejo outras, mas é porque eu sempre vi esse departamento aqui crescendo de uma estrutura muito sobrenatural. É tão lindo quando você chega a ver na época das festas das senhoras, todas elas arrumadas, todas elas caprichadas, bonitas, dando o melhor para Deus, um departamento em que tem se dedicado, e é um departamento em que nós temos o orgulho de muitas vezes ser chamado para pregar, e é uma responsabilidade tanto quanto for um culto normal ou estiver pregando em outro lugar, porque a gente sabe como é o departamento da senhora dessa igreja, o departamento de mulheres de Deus. Então a gente sabe como é a seriedade de trazer a palavra, e hoje eu não podia estar mais feliz do que estar participando desse evento. Eu sei que Deus vai fazer coisas hoje aqui, e vai continuar ao longo do tempo, fazendo coisas grandes e profundas na vida de vocês, porque são mulheres guerreiras e mulheres em que a gente vê que ela dá valor, que ela faz de coração para o Senhor, e tudo aquilo que a gente faz de coração para o Senhor ele nos recompensa através, com a sua presença, com a tua unção, com portas abertas, com a nossa família aos pés do Senhor, e muitas coisas vão acontecer na vida de vocês. Eu creio nisso. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem a sua Bíblia no capítulo 22. O capítulo do tema, o Senhor proverá. Só que eu quero ler um versículo, só um versículo, primeiro e o segundo, desse capítulo 22. Glória a Deus. Alguém puder trazer um pouquinho de Gênesis 22, desculpa, irmãos. Gênesis 22. Um e 2. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, Deus provou Abraão. Repita, Deus provou Abraão. E lhe disse: Abraão. E a este respondeu: eis-me aqui. E ele disse: toma teu filho, teu único, a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e ofereça-o lá em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Feche os seus olhos comigo nessa noite. Senhor, a tua palavra foi lida, que nesse momento eu possa sumir, diminuir, mas que o Senhor cresça nesse ambiente. Deus, aqui entraram corações precisando de um renovo, corações precisando de uma resposta, Senhor, de uma orientação. E a gente sabe que o crente, quando ele precisa de uma orientação, ele precisa de uma resposta, Senhor, ele não vai procurar outras pessoas, o médico, ele vai abrir a sua palavra, porque sabe que na sua palavra tem resposta para o que precisamos. Então nessa noite, Deus, através da sua palavra e por meio do teu Santo Espírito, fale neste lugar em nossos corações. Glorifica ao Senhor. Amém. Queridos, o tema nessa noite é o Senhor proverá. E quando a gente começa a falar do Senhor proverá, a gente começa a olhar para a vida de quem? De Abraão, de Sara, do problema que Sara passou para gerar aquele filho,
da sua alegria depois de tanta dor e sofrimento? Quando a gente olha para dentro e vê que o Senhor proverá, a gente tem que entender não só o capítulo 22, mas precisamos pegar do capítulo 12 de Gênesis, onde começa a chamada de Abraão, até o dia do cumprimento daquilo que Deus prometeu na sua vida. Tanto que as promessas que Deus distribuiu e falou para Abraão, mesmo em vidas, as promessas eram tanto quanto tão grandes e profundas, que mesmo em vida, não se cumpriram todas. Ele morreu, mas as promessas de Deus ainda continuou cumprindo na vida dele. Então é tão lindo, é profundo demais a história desse homem. A história desse homem, se você for pregar para a lei, da história dessa mulher, ela se compara a uma história de um crente, minha e sua. Porque quando falamos de providência, não podemos deixar de falar do peso da promessa. Porque providência não se vive de qualquer jeito. Porque para você viver uma providência, primeiro você vive uma promessa. Você vive uma caminhada, você vive uma renúncia. Abraão primeiro, Deus ele prometeu no capítulo 12, algo muito grande. Só que logo o seguinte, ele teve que abrir mão do lugar onde ele estava, da sua família. E depois ele teve que seguir por uma caminhada a qual ele não conhecia. Ele teve que abrir mão de muitas coisas. E na sua caminhada, ele teve que ser provado. Então quando você olha para a vida dele, você vê a minha e a sua vida. Porque um dia Deus nos chamou. E quando Deus nos chamou, Ele falou assim, olha, para você vir, você tem que abrir mão de muitas coisas. E a gente abre mão. Agora a gente começa essa caminhada com Cristo. E a gente sabe que essa caminhada não é fácil. Além de abrir mão, as provações começam a acontecer na nossa vida. Não é assim? E o interessante é que quando eu olho para a vida dessa mulher aqui, eu aprendo alguma coisa. Porque quando você abre a Bíblia te ensina, a palavra de Deus te instrui. Eu vejo uma coisa muito interessante e similar à minha vida, e talvez até à sua vida, porque quando o Senhor fez uma promessa para aquela mulher, ou para aquele homem, ninguém do seu lado, de repente, acreditava. Mas é algo tão interessante que quando o Senhor ele promete algo para mim e você, às vezes somente eu e você conseguimos enxergar algo que Deus tem para a nossa vida, já reparou? As pessoas em nossa volta não conseguem enxergar. Somente eu e você conseguimos enxergar e sabemos que pode dar certo. As pessoas olham para mim e você, às vezes não estão entendendo nada. Mas o interessante, por que elas não entendem? É porque só entende quem está vivendo. Só entende aquilo que Deus prometeu na sua vida, aquele que está vivendo, queridos. As pessoas que estão do seu lado não estão vivendo aquilo que você vive. Então elas não vão entender e nunca vão entender aquilo que Deus prometeu na sua vida. É forte. Eu olho para a vida daquela mulher. Talvez muitas pessoas não acreditavam. Mas uma promessa lá atrás, o Senhor falou assim, olha, você será mãe de uma nação. Você será pai de multidões. Eu quero fazer isso antes de chegar no verdadeiro tema. O Senhor proverá no Monte Moriá, onde que tudo acontece, o lugar da provisão. Mas por que, Felipe, que você está falando isso nessa noite? Eu estou falando isso porque antes de chegar no lugar da provisão, havia uma chamada. Depois disso, você tem que abrir mão. Depois disso, você tem que andar um caminho que muitas vezes você não sabe a direção, mas é guiado por Deus, é viver pela fé. Depois disso, é viver provações. Então, depois dessas provações, todos os dias, chegará o momento em que o Senhor vai prover em nossas vidas. Essa é a vida cristã. Essa é a vida que eu vejo aqui, que reflete na minha e na sua vida, a vida de Abraão e de Sara. Então quando você olha para aquela mulher, de repente é tanto o quanto irônico, quando você olha para uma mulher, qual o Senhor falou assim, olha, o seu nome será Abraão, e será pai de multidões. Pense comigo agora, Abrão mudou para Abraão, e ele será pai de multidões. No capítulo 17, o próprio Deus falou com Abraão, Abraão, você não será qualquer homem comum, você terá uma descendência gigante.
Mas parece que foi tanto quanto irônico, porque há um comentarista chamado Henry Weisby, que ele diz o seguinte, que Abraão era pai de multidões, mas Sara do seu lado era estéril. Abraão podia ser chamado pai de multidões, as pessoas podiam falar assim, olha, esse aí não é Abraão, pai de multidões, mas muitos falam assim, olha, mas aquela dali é estéril, como que ele é pai de multidão? Só vive num sonho, isso só vive num projeto, isso só vive em uma promessa, porque não tem lógica eu ser pai de uma grande promessa, se uma mulher que está junto comigo não pode gerar essa promessa. Ela é estéril, como que vai viver uma promessa? Mas a Bíblia fala que ela viveu do lado de Abraão, e talvez é amassante e é dolorido você passar um tempo em que as coisas não acontecem. Sabe quando Deus ele te promete, você sabe que vai chegar o momento certo, e que as pessoas olham para você e falam assim, olha, não vai acontecer, você está vendo? Olha como está a sua vida, olha como está a sua casa, olha como está a sua família, olha como estão as coisas na sua vida, mas você sabe que há uma promessa sobre a sua vida. Só que às vezes você se questiona, Deus, uma promessa só não é o bastante, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, ou do jeito que eu espero. Por quê? Porque se eu olho para o lado, as pessoas estão crescendo, as pessoas, elas estão desbravando, e eu continuo no mesmo lugar. Para mim a porta não abre, para mim a amada está fechada. Não tem como eu viver uma promessa se eu vivo impossibilidades, porque existem impossíveis que se levantam em nossa vida. Existem muitas coisas que se encaixam em nossa vida como um absurdo, como improvável. A gente se depara em certas situações que fala, não tem como eu derrubar esse absurdo, por aqui eu acabo, eu não quero mais. Existem situações na minha vida que eu falo assim, olha, eu já passei por aqui e eu sei que eu não tenho como. Agora quando eu olho para essa mulher, eu falo, essa mulher era estéril, Abraão era pai de multidões, mas a sua serva lhe deu um filho que era Ismael. Talvez a sua vergonha estava sendo exposta, porque todo mundo sabe, ou melhor, deixa eu explicar, naquela cultura antigamente, a riqueza e a prosperidade, não era só medida pelas posses, mas pelo tamanho da sua família, dos teus filhos. Quanto mais filhos, era melhor, e elevará o nome da sua família, da sua descendência, os seus filhos homens, braços fortes para sustentar. Se o seu pai um dia lhe faltasse, havia filhos para cuidar da sua mãe. Mas agora você olha para a vida daquela mulher, ela não tem filhos. Era impossível. Uma das primeiras impossibilidades que a gente vê. Mas o interessante é que quando o Senhor ele traz Isaac, a gente começa a ver uma coisa, que Deus ele começou uma promessa com Abraão, mas essa promessa ela não terminou com Abraão. Então a gente começa a ver que quando o Senhor ele começa alguma coisa, muitas vezes não termina comigo, com você. Ele levantou Isaac, porque Isaac iria dar continuidade àquilo que Abraão fez. Então ele levantou alguém da sua própria casa, da sua própria descendência. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que aquilo que Deus começou comigo, aquilo que Deus, aquele projeto, ou aquela promessa que um dia Deus começou comigo, Deus levantará outra da minha casa, da minha geração, da minha descendência, para dar continuidade àquilo que um dia começou comigo. Não vai parar em mim. Eu aprendo que quando eu olho para dentro da minha casa, quando Abraão falou assim, não, o projeto começou comigo, mas calma, eu vou levantar outro da sua casa, Abraão, para dar continuidade àquilo que um dia eu te prometi. Deixa eu falar agora no seu coração, como profeta do Senhor. Talvez aquilo que um dia Deus começou no seu coração, aquele projeto que Deus começou na sua casa, aquele projeto que Deus começou na sua vida, aqueles sonhos e aqueles projetos que Deus começou com você, não vai terminar com você, pode começar com você, mas Deus vai levantar a sua família, Deus vai levantar os seus filhos, Deus vai levantar a sua casa, para que possa dar continuidade àquilo que um dia Deus começou com você. Não vai parar com você,
Muitas vezes falamos: Senhor, será que essa obra vai parar comigo? Senhor, será que não vai ter ninguém na minha família que o Senhor vai levantar para dar continuidade àquilo que um dia o Senhor começou comigo? Deus manda lhe dizer: acalma-te o teu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor te trouxe hoje aqui é para trazer resposta ao seu coração, é para trazer resposta ao seu coração contrito, ao seu coração que está triste, ao seu coração que está melancólico, para falar, para dizer: eu comecei algo na tua vida e levantarei algo ou alguém da tua casa para dar continuidade àquilo que eu comecei na tua vida um dia. Não vai parar com você, não vai parar aí. A sua descendência não acaba com você, mas os teus filhos serão também instrumentos. O filho dos teus filhos serão instrumentos usados por Deus para dar continuidade à sua obra e o seu projeto aqui na terra. Glória a Deus. Então, quando Deus ele levanta Isaac, é com intuito. Ele fala: Abraão. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ler assim. Muitas vezes Deus se apresenta como: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Ele está querendo dizer: não sou o Deus somente do Pai, mas também sou o Deus do Filho. Não sou o Deus somente do Filho, mas eu sou o Deus do Filho e do Filho. Eu sou o Deus de José, eu sou o Deus dos patriarcas. Sabe o que Deus estava querendo falar com isso? Olha, eu sou o Deus não somente daquele que confia em mim, mas as minhas promessas continuam por gerações e gerações na sua família. Aquilo que eu tenho preparado, ele não alcança somente uma pessoa, mas os seus filhos, eles vão continuarem a falar de mim, a me conhecerem, a saber quem eu sou, porque quando eu chamo, eu não chamo só para revelar somente a um homem, mas é para dar continuidade a tudo aquilo que um dia eu comecei através de uma pessoa. E se você está aqui hoje, sabe por quê? É porque esse projeto começou a acontecer através de uma pessoa, através da sua vida. E Deus manda lhe dizer: não é somente pela sua vida que vai parar, mas Ele vai continuar. Você crê nisso? Deus te trouxe aqui hoje para ouvir uma palavra, para lhe dizer: não vai parar em você, mas vai se estender à sua geração. Glória a Deus. Ninguém sabia do que aquela mulher passava, a dor, porque havia carregado durante anos a esterilidade. Ela era estéril. Foi um fardo para aquela cultura. Mas quando você lê o capítulo 16, queridos, ela ainda continuava estéril. Sabe quando você bate? Deus fala: bate, abri-se-vos-á. E você está ali, ó. Deus, essa porta não vai abrir. Passa anos. No capítulo 12 ao capítulo 16 passou alguns anos. E ainda ela continuava sendo estéril. As coisas não mudaram. Sabe quando as coisas não mudam? E quando eu olho para dentro da vida dela, eu vejo impossibilidades. Por isso que quando eu falo que antes de chegar no Senhor da providência, temos que sentir o peso da promessa. A vida não é fácil. É você ter uma caminhada com Cristo, e nessa caminhada você vai ser provado. Muitas vezes, impossibilidades vão estar na nossa frente. Por quê? Quando você olha para a vida dela, a Bíblia fala que ela era velha, ou de idade avançada. Ela já não mais sangrava, não tinha mais ciclo menstrual. Ou seja, a primeira impossibilidade na vida daquela mulher se levanta. Qual é a impossibilidade? O seu sistema fisiológico, o seu corpo, já não mais está preparado para lhe dar o filho. Mas havia uma promessa lá atrás que ela seria pai de multidões. E a promessa, ela não está vinculada somente a Abraão. Porque se você for pegar e ler Gênesis, no capítulo 12 da história, a Bíblia diz que o anjo não apareceu só para Abraão, mas também para Sara. Porque a promessa não estava vinculada a somente um, mas a promessa estava vinculada ao casal, aos dois. Os dois tinham que andar juntos.
Os dois eram a mesma fé, os dois eram o mesmo caminho. Então a primeira impossibilidade, queridos, que a gente vê na nossa vida é o seguinte, que a gente vê na vida dela. Ela não podia ter filho porque ela era velha de idade. E é difícil que uma mulher, muitas vezes, quanto mais velha ela vai ficando, e muitas vezes, quando a Bíblia fala, é difícil de você ter um filho, pelo seu próprio corpo. Você procurar alguns argumentos sobre a medicina, você vai encontrar essa questão. Que às vezes, muitas vezes, você vai passando de idade, e o seu corpo, ele vai ficando mais frágil de poder dar um filho. Porque a mulher é uma vida que dá uma vida. Então, certamente, a primeira impossibilidade era o seguinte: já era velha. A promessa tinha mais de 75 anos quando foi feita para Abraão. A Bíblia fala que os dois eram de idade, e isso era impossível. Aí primeiro, levanta uma primeira impossibilidade na nossa vida, e muitas vezes quando a primeira impossibilidade levanta na nossa vida, a gente fala assim: Senhor, eu não quero mais. Eu não acredito que a sua promessa vai se cumprir na minha vida. Eu não acredito que aquilo que um dia que o Senhor falou, que o Senhor ia me dar, vai acontecer. Então calma, agora levanta a segunda impossibilidade. Ela também era estéril, tá bom? Quando você pensa que as coisas não podem piorar, irmãos, piora mais ainda. Ela estava numa situação em que para ela não podia mais piorar. A idade dela era avançada, muito arriscado, não podia ter filho, e era estéril, impossível. Duas impossibilidades que na verdade, para explicações e para óticas humanas, não tinha como ela ser fazer parte da promessa de Abraão, como pai de multidões. Não tinha como vir dela aquele que seria a descendência, aquele que daria continuidade, porque levantou duas impossibilidades. E muitas vezes é isso que nos amassa, é isso que muitas vezes nos deixa contrito, as impossibilidades que levantam na nossa vida. E a maior impossibilidade é quando a gente olha para o problema e a gente não vê solução. Quando a gente olha muitas vezes para a situação e fala assim: Senhor, se isso aqui já é impossível e aquilo dali levantou que é impossível, não tem como dar certo. Eu vou voltar, eu vou recuar, porque o Senhor um dia me prometeu, mas as coisas agora não vai dar certo. Então, de repente, agora as pessoas podem começar a olhar para ela e falar assim: olha, você não é a esposa do cara que é pai de multidões, você é estéril. Está escrito aqui na Bíblia. Nós lemos a história dela. E muitas vezes Deus deixa evidenciar, até ser evidente, a nossa dor e o nosso sofrimento, para que as pessoas fiquem sabendo. E muitas vezes falam: Senhor, por que tanta pessoa está sabendo do meu sofrimento, está sabendo da minha dor, está sabendo do que eu estou passando? É só eu e o Senhor. Por que as pessoas têm que saber que eu estou passando uma dificuldade, que eu estou lutando, que eu estou chorando? Há quantos anos eu venho chorando? Há quantos anos eu venho lutando? Eu venho ficando contrito aos teus pés, e eu não consigo chegar no lugar onde que eu tenho que chegar. Eu não consigo muitas vezes, Senhor, receber aquilo que eu venho buscando, que eu venho batendo na porta há tanto tempo. Por que as pessoas têm que saber aquilo que eu estou passando? Porque tem que evidenciar aquilo que eu estou vivendo. Porque vai chegar um momento, queridos, que quando a mão de Deus tocar na sua vida, aquelas pessoas que evidenciaram, quanto mais aquela, como diz o outro, notícia ruim espalha rápido. Está sofrendo, o irmão está sofrendo, todo mundo sabe. Mas eu aprendo aqui quando chega o momento certo de Deus agir. Por mais que aquela notícia ruim correu, mas quando chega a notícia boa, ela não vai correr, Deus vai colocar ela nas asas do vento. E aquelas pessoas que um dia evidenciaram, aquelas pessoas, eles têm que evidenciar de fato a sua dor, o seu sofrimento, porque para saber que o milagre é bem maior daquilo que eles imaginavam, para saber daquilo que Deus fez na sua vida é bem maior daquilo que eles pensavam. Ei, impossibilidades podem até existir, mas na verdade eu vim aqui lhe apresentar um Deus, que a Bíblia fala que o nome dele é Jeová Jireh, ou seja, o Senhor proverá. Impossibilidades podem até existir na minha e na sua vida, mas o Deus que prover está aqui neste lugar. Então a promessa, então Deus entra em cena. Quantos anos ela esperou para viver aquele momento, para ser mãe? Porque na verdade
não foi no abrir e no fechar dos olhos. Às vezes Deus, Ele fecha o tempo, Ele fecha a oportunidade, a gente bate e fala, Senhor, abre essa porta. Deus fala assim, não, eu não vou abrir agora. Não é no momento que eu quero abrir. E muitas vezes a gente insiste, Senhor, abre essa porta. Senhor, Sara, Senhor, me dê um filho. Eu quero ter um filho agora. Mas na verdade, o Senhor fala assim, Sara, não é agora que eu quero te dar alguma coisa. Porque a impossibilidade que ela vivia aqui, não era só uma impossibilidade humana. Não era só o médico chegar e fazer um tratamento com ela e falar assim, olha, vamos fazer um tratamento de fertilidade que você vai ter um filho. Não. A impossibilidade aqui significava que era no momento certo que o Senhor quisesse. Era no momento certo que o Senhor quisesse. E o interessante é que quando eu olho para a vida dela, eu aprendo o seguinte, que quando o Senhor quer, queridos, não importa a sua idade, não importa o seu estado, não importa a impossibilidade que as pessoas falam, é do seu jeito, é na hora que Ele quer, você vai receber. O que eu estou querendo dizer, Senhor, eu estou muito envelhecida, eu estou de idade avançada para ter um filho, não consigo. Mas quando chegar o momento de Deus, quando chegar a hora de Deus, Deus fala assim, olha, eu não preciso de impossibilidades, de circunstâncias, eu não preciso que você tenha isso há 25, 30, 40 anos, quando chegar o momento, essas circunstâncias, essas impossibilidades, eu vou derrubar uma por uma, e vou colocar você naquele lugar, aonde que eu preparei para você, eu vou derrubar possibilidade por impossibilidade. Por quê? Porque primeiro, temos que entender o seguinte, nós não vivemos por explicações, nós vivemos pelas promessas de Deus. Eu não vivo com base de explicação, se a pessoa fala que eu vou conseguir ou não, se vou engravidar no tempo certo ou não, se a porta vai abrir ou não. Eu estou muito velha para arrumar aquele emprego, eu estou muito velha para estar naquele momento. Ei, impossibilidades para Deus, Deus não está nem aí, sabe por quê? Por quando chegar o momento certo, Ele te coloca lá dentro, Ele faz acontecer, Ele abre a porta, Ele te levanta, Ele faz um milagre, mas é no momento certo. É no momento certo. Independente do tempo, independente da sua idade, independente de como eu e você estamos, porque a Bíblia fala em Hebreus, que o justo viverá pela fé, e viver pela fé é você saber que Deus está conduzindo a sua vida. Viver pela fé é você sair acreditando naquela promessa que só você acredita, que ninguém mais acreditava, porque só você está vivendo aquilo que Deus prometeu para você. Só você sabe o que você tem vivido dia e noite, só você sabe o que você tem passado todos os dias, só você sabe o que eu tenho lutado todos os dias. E quando chega alguém que faz uma promessa, que conta a sua vida, você sabe que é Deus que está falando, você acredita, as pessoas não podem acreditar, mas você sabe que Deus está falando, então você começa a tomar uma atitude, fala, Senhor, a partir de hoje, eu quero viver pela fé, eu quero agora começar a caminhar os teus caminhos, eu sei que vai ser dolorido, porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa, porque o peso da promessa não é fácil, porque para eles viverem muitas vezes aquela promessa, ela teve que passar aqueles dias, aqueles anos, talvez anos e anos, buscando uma palavra, porque a Bíblia fala, quando o anjo chegou para ela, e falou que ela ia ser mãe, a Bíblia fala que ela riu no seu coração, porque até mesmo ela duvidou da promessa, dói, porque é tanto tempo massacrando, é tanto tempo angustiado, é tanto tempo às vezes sendo pisado, e falando, agora você fala que você é pai, que você é mãe de uma multidão, eu não acredito nisso, mas a verdade é que Deus me trouxe hoje aqui para falar assim, olha, tem mulheres que veio hoje aqui, que eu trouxe mulheres hoje aqui dentro para dizer o seguinte, vocês vieram aqui, porque eu trouxe vocês aqui para dizer que quantas vezes eu já falei com você, mas você tem esquecido a minha promessa, você tem esquecido que um dia eu prometi algo para você, porque você tem dado ouvido às explicações humanas. Deus manda falar para pessoas aqui nessa noite, você entrou aqui por essas portas porque eu quero fazer você ouvir, que eu quero falar assim, olha, as promessas que um dia eu fiz na sua vida, ainda está de pé,
Eu não esqueci daquilo que um dia eu prometi, mas eu te trouxe aqui para fazer lembrar, porque você esqueceu que um dia eu prometi que ia fazer algo na tua vida, você esqueceu que um dia eu falei que ia cumprir algo grande na sua vida, mas os anos foram passando, as situações foram chegando, as circunstâncias ficaram pesadas, e você se esqueceu. Mas hoje eu trouxe para você lembrar que aquilo que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Tem pessoas que entram lá que estão desanimadas, mas Deus manda lhe dizer para você: olha, hoje estou acendendo o fogo do seu coração, e você saberá que eu sou Deus na sua vida. Aquela porta que muitas vezes você pediu não foi o seu tempo, mas calma, você saberá que eu sou Deus falando na tua vida, porque o teu coração vai queimar, e a partir de hoje a sua perspectiva vai mudar. Sabe por quê? Porque quem te prometeu não foi o homem, foi eu. Quem te prometeu não foi o homem, foi eu. E farei acontecer coisas grandes na tua vida. O nosso maior problema é quando as circunstâncias, é quando o tempo, é quando a situação vai acontecendo, os anos vão passando, damos ouvido às explicações humanas, a comentários alheios, e se esquecemos que o nosso Deus, Ele opera acima das impossibilidades humanas, acima de qualquer impossibilidade, porque Ele fala que não há impossível para Ele. E se Ele te trouxe aqui é para fazer você lembrar aquilo que um dia você esqueceu. Lucas capítulo 1, versículo 37, o Senhor fala: guarda essa palavra hoje aqui, saia com essa palavra. Se tem alguma coisa que você pode gravar, olha, é difícil gravar essa mensagem, não tem problema, mas grave esse versículo que eu vou falar para você. O Senhor fala em Lucas capítulo 1, versículo 37, portanto que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Portanto que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Jó 42, 2, pois bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Sabe por que ele está falando isso? Porque Jó não está falando do plano dele. O meu plano, o seu plano, das pessoas podem ser frustrados, mas o plano que Deus tem para mim e você não se frustra. Não se frustra. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 20, no versículo 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, porque segundo o poder que opera em nós. Que poder é esse? É através do Espírito Santo. Esse poder opera em nós. Aquilo que pedimos e pensamos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, queridos. Ele é capaz de derrubar toda impossibilidade. Mas entenda, a providência ela vai vir, mas ela só vem através de uma caminhada de obediência. É isso que eu quero passar. É através de uma caminhada de recusa, de abrir mão de fé. E entenda que a providência vem através de uma provação. Não existe providência sem provação. A vida do cristão é com provações. Porque parece que fica mais bonito, fica melhor. Eu vou espremer ele, eu vou espremer ela até a última gota. Eu quero ver o que vai sair dali. Mas depois da provação sempre vem a bonância. Depois dos dias ruins, Deus sempre levanta um novo dia para a nossa vida, para a nossa casa. É viver o tempo da provisão de Deus. Quando você voltar para a sua casa, nessa noite, eu quero que você olhe para a vida, quer você olhe para a vida de José na prisão, quer que você olhe para a vida de Moisés e Israel diante do Mar Vermelho, quer que você olhe para a vida diante de Davi na caverna de Adulão, quer que você olhe para a vida de Jesus na cruz do Calvário.
todas elas é a mesma lição, o que? Vivemos pelas promessas, não pelas explicações. Por quê? Porque entenda, se José vivesse pelas explicações, o que aconteceria? Ele estava morto. A explicação é, ele estava morto para o seu pai e estava ainda no poço. Se Moisés vivesse pelas explicações e não pela promessa, a lógica seria, ele saiu com Israel e morreria no deserto, porque diante dele estava o mar. Como que eles vão passar? Eles vão passar nado? Não tem como. Se Davi vivesse pelas explicações, ele não era rei, era covarde, porque quem estava diante daquela caverna de Adulão, era aqueles que estavam fugindo. Ou seja, eu vou esperar alguém que está fugindo, alguém interessante, alguém importante. Não, ele está fugindo, ele está com medo. Se alguém vivesse pela explicação como Jesus Cristo, ele não ressuscitaria ao terceiro dia, ele ainda estaria naquela cruz. Então por isso que nenhum desses viveram por explicações, mas viveram por promessas. Como você está falando? Olha, a promessa é o seguinte: você não vai ficar no poço, José. Ei, Davi, você não vai ficar na caverna. Eu tenho uma promessa que você vai ser rei. Calma aí, Moisés, você não vai se deparar diante do mar, você vai passar no meio do mar. Ei, Jesus, calma aí, a morte não vai te parar, mas ao terceiro dia você vai ressuscitar, porque explicações não tem como resumir quem vive por promessa, porque quem vive por promessa, vive em impossibilidade, vive o impossível, vive pela fé, não vive por explicação de médico, não vive por explicação dos outros, não vive por comentário de alguém, vive na dependência de Deus, queridos. Quem vive pela fé, vive na dependência do Espírito Santo. E agora a Bíblia fala que Abraão, ele ouviu a palavra de Deus. Um menino nos nasceu. Tanto que quando ele nasceu, Abraão riu, colocou o nome dele Isaac, que significa riso. Uma descendência se levanta para dar continuidade à sua família. Deus levanta um. E o interessante é que no capítulo 21, 12 do próprio Gênesis, o Senhor fala assim: olha, porque Isaac será chamada a tua descendência. Ele deu nome à sua descendência. A sua descendência tem um nome, Isaac. É através dele que ela crescerá. Talvez você entrou hoje e falou: Senhor, eu preciso de uma resposta para a minha casa. Deus manda lhe dizer: a tua descendência tem um nome. A tua descendência tem um nome. Não sei se é Ana, não sei se é José, não sei se é Caio, não sei se é Marcos, não sei se é Mateus, mas a tua descendência tem um nome, e ela vai dar continuidade. Ah, Senhor, mas ainda não tenho. Mas calma, porque o que Deus vai fazer aqui hoje são coisas grandes. Senhor, mas a porta está fechada. Mas a partir de hoje Deus me trouxe assim: olha, muitas coisas vão se abrir na vida de vocês. Muitas coisas vai desatar. Não é porque eu estou aqui que não, eu não sou ninguém, mas é porque pela palavra que Deus me deu para profetizar na vida de vocês, aquilo que está fechado, aquilo que está desatado, vai abrir. Sabe por quê? Porque eis aqui o lugar da providência, eis aqui o Deus da providência, e aquilo que é impossibilidade na sua vida hoje, Deus manda lhe dizer: vai cair por terra, e eu serei grande na tua vida, e você saberá que eu sou teu Deus. Eu farei grandes coisas. Mas é vivendo pela fé. Só vive coisa aquele que vive pela fé, aquele que obedece à voz de Deus. O interessante é que então que o menino nasceu, então o Senhor falou assim: Abraão, já estou encerrando, irmãos. Falou assim: Abraão, traga esse menino aqui para o monte. Eu quero o sacrifício, eu quero ele. Mas Abraão, no caso, ele sabia, ele disse: Senhor, eu vou levar, mas
é o filho da minha promessa, é a minha descendência, é aquilo que o Senhor me prometeu, que eu nem pedi, Senhor, o Senhor me prometeu. Como que eu vou abrir mão daquilo que um dia o Senhor me pediu? Mas às vezes é assim. Deus, Ele pede muitas coisas para a gente, e muitas vezes não recebemos porque temos medo de abrir mão. Preferimos ficar para nós do que abrir mão para Deus. Não é que Deus quer aquilo que nos deu, irmãos. Deus não quer. Deus não queria Isaac. Deus não quer aquilo que um dia Deus te deu. Deus, Ele quer saber onde está o seu coração. Porque quando a gente fala de oração, oração não é só você orar, é a palavra orar mais ação, é você ter atitude, amor, caridade. Não é só você falar que ama, é você demonstrar. Então Deus falou assim: Abraão, já que você me ama, eu não quero só, eu sei, eu sou do seu coração, eu sou onipresente, onipotente e onisciente, eu sei tudo, eu sondo tudo, eu estou em todos os lugares, eu sei que no teu coração você me ama, mas agora faz o seguinte, prova com a sua atitude que você me ama. Prova com a sua atitude que você me ama. Às vezes a gente não recebe porque o Senhor fala assim: olha, você me ama, eu sei que no seu coração você me ama. Agora prova que você me ama com as suas atitudes. Abra mão daquilo que um dia eu pedi você não tem abrido mão. Porque tem pessoas que vieram aqui, Deus está falando assim: olha, abra mão daquilo que você está segurando, que eu quero que você abra mão há muito tempo. Abra mão desse luto, abra mão dessa dor, abra mão daquilo que tem te incomodado. Abra mão daquilo que muitas vezes tem assegurado o seu coração, que tem pegado o meu lugar, porque eu não quero aquilo, eu quero saber de fato, aonde está o teu coração. Por isso que a vida cristã, por isso que essa caminhada não é fácil, porque viver de providência, queridos, é viver pela fé e é viver sendo provado. Você pensa que é só, você olha para a vida do irmão e fala assim: é tão bom o irmão está vivendo de glória em glória. Queridos, mas deixa eu lhe dizer o seguinte: a Bíblia fala nos Salmos, se eu não me engano 89, que o cristão ele vai de força em força. Tem dia que eu não tenho força, tem dia que a situação está crítica, as coisas não estão dando certo, não estão se encaixando. E muitas vezes eu olho para a vida do irmão e falo assim: ai, o irmão, as coisas estão tudo dando certo para ele, está vivendo de glória em glória. Não, você não sabe o que ele tem passado, você não sabe o que ele passou, você não sabe a provação que ele passou. Ele falou assim: olha, eu vou para o Monte Moriá, porque é 3 dias. O Senhor falou assim: olha, vai para o Monte Moriá, Abraão, é 3 dias de caminhada. Abraão falou assim: opa, vou para o Monte Moriá, porque é 3 dias. De repente, nesses 3 dias, o Senhor falou assim: de repente, 3 dias, o Senhor desiste, Abraão, volta pelo caminho. De repente, o Senhor muda de ideia e não pede aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho, o meu filho, aquilo, a minha geração, a minha descendência, a minha promessa. De repente, o Senhor muda de ideia. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou acordar de manhã, eu vou preparar os 2 jumentos, eu vou preparar a lenha, eu vou preparar o almoço e eu vou sair caminhando. E vou esperar esses 3 dias. De repente as coisas mudam. De repente eu vou orar: Senhor, muda o seu coração, muda a atitude, Senhor. Mas ainda não sabe, quando você pede, o Senhor ainda continua em silêncio e nada acontece. E chega no 3º dia, Deus continua firme, porque Tiago fala que todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, aquele que não varia, que não muda e que nem tem sombra de variação. Ou seja, Deus ele não muda. Deus ele continua imutável com aquilo que ele prometeu. Ou seja, Abraão, leva, eu não vou mudar a minha opinião a respeito daquilo que eu pedi de você. Eu quero algo, agora demonstra para mim, de fato, que você me ama com as suas atitudes. Demonstra para mim, confia em mim, Abraão. Você confia em mim, Abraão? Você confia que eu estou com você, que eu estou pedindo algo? Muitas vezes a gente deixa de receber porque a gente não confia em Deus. Porque quem é o pai que vai confiar em Deus vai entregar seu filho, queridos? Eu vou entregar o meu filho, o filho da minha velhice? Não, eu não vou entregar. Mas Deus fala assim: rapaz, confia só em mim, porque o primeiro passo você tem que dar. Agora, os 10 seguintes, quem dá é eu por você. E quando ele chega lá, ele coloca os moços, ele para os moços, ele olha para cima daquele monte e fala assim: ficai aí, porque nós vamos subir. Caminharam 3 dias com o moço
Mas os moços não subiram no monte com eles. Os moços ficaram no pé. Porque tem situações e tem lutas que, por mais que tem pessoas que caminham com a gente, mas vai ter momento que é somente a gente sozinho que vai ter que passar. Às vezes o que você está vivendo, você falando, Senhor, tantas pessoas viveram comigo, mas agora eu estou sozinho. Sabe por quê? Porque Deus está falando assim, olha, você tem que subir esse monte sozinho, não é com os outros. Quem tem que passar é você, não é os outros. Eles vão vir até um pé do monte, mas quem tem que subir é você, Abraão. Quem tem que viver essa dor é você, Abraão. Quem tem que abrir mão é você. Quem tem que provar com a sua fé é você. As pessoas podem andar com você, mas vai chegar um momento é que você que tem que passar. É eu que tenho que abrir mão, é eu que tenho que passar essa dor sozinho. E é difícil. Não é fácil passar essa dor sozinho. Tanto tempo a gente vem caminhando, e a gente fala, Senhor, cadê você? E muitas vezes, dias e dias, o deserto está aí, as coisas não mudam, e a gente ainda continua sozinho, porque tem provas que temos que passar sozinho. Então a Bíblia fala que o Senhor falou para Abraão, vai para o Monte Moriá. Ele foi, ele subiu sozinho. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Quando o Senhor nos manda para o lugar, Ele nos manda para o lugar direcionado, e o lugar onde que vai ter providência. O Senhor podia mandar ele para tudo quanto é monte, mas Ele mandou para o Monte Moriá. E sabe qual é a história do Monte Moriá? Ele ganhou o nome como Monte da Providência. Por quê? Porque quando o Senhor nos manda ir para um lugar, queridos, Ele manda ir para o lugar onde que Ele vai providenciar tudo. Ele pode até tirar, mas Ele vai providenciar tudo em nossa vida. Qual é o lugar que Deus vai providenciar? É o lugar que Ele manda você estar. É o lugar que Ele quer que você esteja. E quando eles chegaram lá em cima, Ele preparou o altar, Ele preparou tudo, e de repente, uma das perguntas mais ícones e que grita no Antigo Testamento, Ele preparou o menino, Ele preparou tudo e falou assim, Isaac falou, pai, aonde está o cordeiro? É uma pergunta que às vezes eu falo, se fosse meu filho eu chorava. Que você estava com o filho perto de sacrificar, e o filho olhava para você e falava assim, pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o sacrifício? Eu não estou vendo. Abraão deve ter olhado para ele. Não sei se ele conseguiu segurar as lágrimas, eu não estava lá. Mas é de partir o coração. Ele falou assim, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Essa palavra Deus proverá no hebraico e até na língua portuguesa é ser visto, ou ver e prover. Ou seja, Abraão estava numa luta grande, mas ele não deixou de ser visto, e Deus não deixou de prover na vida dele. Glória a Deus. Por mais que a luta que você e eu estamos passando, nós nunca deixaremos de ser visto pelos olhos do Senhor. Deus nunca deixa de nos contemplar e de saber o que estamos passando. Tanto que quando Ele prova o coração daquele homem, Ele falou assim, Deus proverá, ou seja, calma, Deus está vendo o que vai acontecer hoje aqui neste lugar. Ele me encaminhou para o monte da provisão, e Ele está vendo o que vai acontecer neste lugar. Calma. E quando Ele colocou de fato aquele moço, aquele menino, Isaac, deitado sobre aquele altar, colocou a madeira e ia a ponto a sacrificar, a Bíblia fala que bradou do céu uma voz dizendo, ei, não faça isso, porque sei que agora se teme a Deus. E de repente, queridos, quando você olha para o lado, Abraão vê um cordeiro agarrado com seu chifre entre os arbustos, e você vê e fala assim, da onde que saiu esse cordeiro? E você pesquisa na Bíblia e fala assim, olha, da onde que saiu esse cordeiro? Da onde que ele veio? De qual direção? Ele já estava lá? Ele não estava?
Então você começa a entender o seguinte, que quando você começa a confiar em Deus, por mais que quando você não vê nenhuma situação, nenhuma porta aberta, queridos, de repente, a providência ele vem, e quando você olha para o lado, você vê o Cordeiro. E não é do nada, não é do nada que o Cordeiro veio, é de repente, porque do nada, as coisas não acontecem do nada na vida do cristão, é com muita prova, é com muita luta, mas é de repente que Deus abre porta. O que eu estou querendo dizer, Senhor? As coisas não estão acontecendo, a madre não abriu de Sara, as coisas não estão acontecendo, a porta de trabalho não está abrindo, a minha família, a minha casa, a minha vida, eu estou precisando de Ti, Senhor, precisando de alegria, eu estou precisando de um renovo, eu estou precisando de salvação na minha casa, eu estou precisando que a minha vida se transforme, a porta se abre. Então, queridos, de repente, a providência, ela vem do Senhor, e quando você olha e fala assim, Senhor, da onde quebrou essa porta? Da onde que aconteceu isso? Que reboliço é isso aqui? Sabe o que é? É aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor não são desamparados, mas permanecem como os montes de Sião que não se abalam. Eles estavam no monte da providência, no monte Moriá, e de repente ele confiou em Deus, ele deu um voto de confiança em Deus, e falou, Senhor, eu confio em Ti, porque em Hebreus capítulo 11 fala que Abraão, ele sabia que Deus, ele era poderoso, não somente para matar, mas ele era poderoso também, para ressuscitar dos mortos. Sabe o que quer dizer isso? Eu sei em quem tenho crido, e sei também que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que eu penso, ou do que eu tenho pedido, porque é o monte da providência, é onde Deus vai nos prover aquilo que mais precisamos. Não sei de onde veio o Cordeiro, mas de repente as coisas mudam, está difícil, mas de repente Deus muda a vida da sua vida, Deus muda a sua família, Deus muda a sua casa, Deus muda o teu coração, Deus agora pega a sua tristeza e traz alegria, Deus tira esse contrito, essa dor que você está sentindo no teu coração há tempo, Deus agora traz paz, Deus agora traz equilíbrio, Deus agora traz direção, Deus agora te mostra um novo caminho, Deus agora te abre portas, Deus agora te coloca no meio de pessoas que você nunca imaginou que podia andar, Deus agora faz coisas poderosas e tremendas na sua vida, de repente, queridos. Porque estar no monte da providência, estar no lugar que Deus pediu para você estar. Ou seja, se eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, e mesmo passando provação, eu sei que vai ter providência para a minha casa, eu sei que vai ter providência para a minha família, eu sei que vai ter providência para a minha descendência, e aquilo que começou comigo, não vai terminar comigo, aquilo que um dia começou comigo, não vai morrer comigo, mas os meus filhos, a minha geração, Deus vai levantar a minha casa, para dar continuidade àquele projeto, e eu creio nisso. E naquele grande dia a Bíblia fala que o Senhor, que Abraão ele descobriu um novo nome para o Senhor, era Jeová Jireh, que significa o Deus da minha providência. O Deus da minha providência. O Senhor está neste lugar. Jeová Jireh está neste lugar. Você não veio adorar qualquer um. Eu venho aqui expor a palavra de Cristo, as Escrituras, para te falar o seguinte, que o Deus que você serve, se chama também Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que vê, o Deus que por mais que você está oculto, Ele não deixou de te ver, Ele sabe a sua dor, Ele sabe o que você tem precisado, mas Ele tem falado o seguinte, as possibilidades que você tem vivido, não impede de eu realizar coisas grandes na sua vida. Eu quero convidar agora que você fique de pé comigo nessa noite. Gênesis 18, 14. Caso existe algo extraordinário demais, impossível para que Deus não possa fazer, porque tudo aquilo que
vem nas mãos dele, ele faz. Nada é impossível para Deus. Eu quero chamar aqui, Leia pedir para chamar a irmã Lília. Vai estar cantando. Enquanto ela canta, queridos, eu não quero chamar nenhuma nem duas, mas eu quero chamar todas as irmãs da União Feminina Batista Monte Oreb, porque Deus vai entregar algo nessa noite. Eu quero que venha aqui na frente, eu quero orar por vocês. Eu quero convidar as irmãs, possam sair do seu lugar. Eu vou até tirar aqui para as irmãs. Glória a Deus. Porque há providência nessa noite. Há providência que o Senhor vai entrar aqui nessa noite na vida de vocês. Pessoas entraram aqui e falaram: Senhor, eu preciso de uma providência. Eu tenho passado uma provação muito grande. Mas o Senhor é o Senhor que vê. O Senhor é o Senhor que te vê em oculto, a sua dor, o seu sofrimento. Glória a Deus, a irmã Lília vai estar louvando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem me vê assim não sabe o quanto eu chorei. Quem olha pra mim não sabe o quanto eu busquei. Quem me vê assim não imagina que fui humilhado. Até quem me amava me deixou sozinho, jogado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. Oh, aleluia. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram para tentar te derrubar. Mas hoje o meu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. Sabe o quanto eu chorei. Quem olha pra mim não sabe o quanto eu busquei. Quem olha pra mim não imagina que fui humilhado. Até quem me amava me deixou sozinho, jogado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram para tentar te derrubar. Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe
existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. Amém, amados? Em nome de Jesus, ainda vão ouvir falar da sua história. Tome posse da sua vitória aqui nessa noite. Que Deus tenha falado ao seu coração em nome de Jesus. Queridos, levanta a tua mão que eu quero orar por você antes de encerrar nessa noite. Lembrando que nós aprendemos uma coisa hoje, que crente não vive por explicações, vive baseado pelas promessas de Deus. Amém? E o interessante é que quando eu aprendo, depois quando eu olho a vida deles, a história dele, quando ela acabou de cantar aqui, é lembrada, os filhos dele é lembrada até hoje, sabe por quê? Porque quem vive de dependência de Deus, pode passar tempo, mas sempre são lembrados, sempre tem alguém que Deus levanta. Passou gerações, passou século, mas eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus, e se Deus será lembrado como o seu Deus, o Deus do seu filho, e o Deus do seu neto, e o Deus da sua geração. Você acredita nisso? As promessas de Deus estão sobre a sua vida. As promessas de Deus estão sobre a sua vida, querida, sobre a sua vida, sobre a tua casa, queridos. Ei, e a tua história vai ser contada. As pessoas contarão. Olha o que aconteceu com ela, olha o que aconteceu com aquela casa. Olha, você viu o que Deus fez com aquela família? Você viu o que Deus fez com aquela vida? Era impossível aquilo acontecer, mas só tem uma explicação, que foi milagre, foi o Senhor da providência. Oh. A partir de hoje você vai sair daqui e muitas coisas vai desatar na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. E você vai testemunhar isso, mulher. Você vai testemunhar isso, mulher. Porque Deus é contigo. E quando você sair daqui, o seu coração vai voltar a queimar como nunca queimou antes. Porque Deus vai falar: isso é a prova que eu estou contigo e que eu nunca desisti de você. Mas as minhas promessas na tua vinda ainda se encontram de pé. E não existe impossível que possa deter aquilo que um dia eu projetei para que você possa viver. Senhor, em nome de Jesus, em nome do teu filho Jesus, Pai, eu entrego essas mulheres em tuas mãos, essas famílias aqui representadas nas suas mãos, Pai. Senhor, eles não vivem por explicação, Pai, mas eles vivem baseado naquilo que um dia o Senhor prometeu para elas, Pai. Naquilo que um dia o Senhor falou assim, diz o Senhor, e prometeu coisas grandes para as tuas filhas, para as tuas servas. Quanto tempo e quantos anos eles vieram batalhando e sendo provada. Mas em nome de Jesus, Senhor, em nome desse Deus, que a partir de hoje o Senhor vai começar a desatar muita coisa, Senhor, que está preso. Portas vão se abrir, promessas vão ser colhidas, Pai.
porque o Senhor me trouxe aqui para falar, Deus, que há um tempo necessário de provação, o tempo de espera, o tempo de ser provado, mas também, Deus, chega o tempo de colher a providência do Senhor. E hoje é o tempo de colher aquilo que um dia o Senhor prometeu. E essa promessa, Pai, vai estabelecer nas nossas vidas, Pai, e na vida da família de cada um, porque não faltará, Deus, descendente, não faltará geração, não faltará filhos, Pai, delas, na sua presença, eu profetizo, Pai, dando continuidade, Senhor, dando continuidade nesse projeto que começou com essas mulheres. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus não faltará ninguém, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Pode aceitar. Amém, queridos.